O treino de salto ele consiste em um pré-aquecimento do animal, né, para poder movimentar todas as articulações, dar uma aquecida na coluna principalmente, evitar qualquer tipo de lesão durante o salto, né? Então, como qualquer outra atividade física de um ser humano, a gente se alonga para depois executar, né? O cavalo da mesma forma, seria como se fosse um alongamento, só que direcionado para o cavalo, para que ele possa se aquecer durante o passo, trote e galope. E isso leva em torno mais ou menos de 15 até 25 minutos, dependendo do nível do cavalo, a altura que ele vai saltar. E posterior a isso, a gente faz o trabalho de salto direcionado do dia. Cada profissional tem seu programa, né? Eu costumo fazer os saltos na semana padrão na quinta-feira e no sábado. Na quinta-feira a gente faz um trabalho de ginástica, que trabalha o controle, alongar, encurtar, a agilidade do animal e tudo mais para colocar o físico em dia junto com a condição do salto. E normalmente no sábado é algo mais direcionado à pista, percurso, simulação de prova. Um círculo grande da parede até aqui. Isso. Aqui. Isso. Vai mantendo a cadência. Importante a gente cuidar bastante do controle, mas sem tirar todo o ritmo dela. Tem que fabricar a impulsão, manter a pressão de perna, manter o contato no bridão. Pode encurtar um pouco as rédeas também para não ter um comando atrasado. Coloca ela no trilho do teu círculo, direciona bem o caminho aí, olha onde vai. Sem deixar faltar a pressão de perna, porque senão ela vai passar para trás. Isso, pode ampliar um pouquinho, depois voltar de novo. Trabalhar esse elástico de aumentar e diminuir. Amplia um pouco, pode ampliar mais. Isso, mais. Preparar para aquilo que a gente vai usar depois saltando. Durante esse período de aquecimento, antes da parte do salto, de ajustar as deficiências de cada cavalo, as características negativas deles, dar uma melhorada, dar uma equilibrada nisso, para que quando eles vão para a parte do salto, eles não estejam desorganizados. Curvatura para dentro, sem deitar o corpo reto, calcanhar para baixo, uma transição para o trote um pouquinho, mantendo o trote largo. Isso, ele tem que ser amplo, né, e não corrido. Isso, vai dando em curvatura para ela, não deixa ela sem curvatura. Aí, transição para o passo. Sentou e passo. Perfeito. Observe que no aquecimento agora, nesse pré-aquecimento que a gente fez, num espaço reduzido, para poder dar mais atenção aos detalhes, né? Ali naquele período ali, naquele curto espaço de tempo, ele exercitou tudo aquilo que ele vai utilizar aqui na junção dos exercícios do dia, né? Que é a questão de encurvatura do cavalo, a questão de aumentar e diminuir, manter o controle, manter a cadência, sem que o cavalo saia da mão, sem que saia da organização que a gente estava tendo. Trazer ela até aqui, vamos dar uma mostradinha na cauda de andorinha, que é um obstáculo um pouco diferente, né? Para não chamar atenção demais, não ter nenhum susto. Apresenta para ela esse, depois o outro aqui do lado, por favor. Isso, dá uma voltinha ao passo, vai ali no outro. Faz a mesma coisa, né? Leva ela por fora, apresenta para ela para não ter surpresa. Isso que a gente está com uma égua ainda jovem de trabalho, né? Então a gente precisa ter toda a cautela de sempre estar apresentando alguma coisa que ela possa vir a estranhar, se assustar, para não ter nenhuma surpresa negativa no treinamento. Legal, faz um carinho, né, para ela se sentir à vontade. Ela aí, partiu o galope na mão direita, para dar a volta até lá atrás, para fazer a abordagem daquele vertical primeiro, depois mudança, vai no outro, no extremo da pista, lá passando perto da porta, e a abordagem desse outro vertical que você acabou de mostrar. Aí sai trabalhando e bota o passo. Ó, já caiu mais tranquila, fez a troca de mão cadenciada. Não manteve regularidade de galope. Contato, pressão. Sai leve. Muito bom. Ao passo e agrada. Pode dar a volta e ir lá no outro. Essa é uma égua que também é nova no trabalho de salto. Ela vem saltando desde dezembro do final do ano, então ela faz pouco tempo que ela salta. A gente tem que ter toda a cautela para não assustar, para não criar nada negativo, né? Essa é uma paint horse. Seria um quarto de milha, derivado do quarto de milha, mas vem pintado, né?
por isso o nome. E tem muitos animais assim que têm boa aptidão para o salto nessas categorias de escola aí, até a prova de 1 metro, tem muitos deles que chegam a fazer bem. Não são animais que vão saltar muito alto no final da vida, mas para uso da base são animais excelentes, são corajosos, são cumpridores, não gostam de fazer falta, são limpos. Mantenha o galope constante para não precisar correr. Não tem problema, ó, deixa ela se usar. Vê que ela, por ser jovem, ela ainda está um pouco exagerada. Se joga um pouco mais do que precisa, salta um pouco antes e bem alto, né? O obstáculo está baixinho, que é para relaxar, ela está lá dando um salto bem maior do que necessita. Ó. Pode fazer mais uma vez, por favor. Mantenha o galope sem perder o controle. Bem no meio, mão baixa. Perfeito, agora bom, já caiu na mão certa. Pode fazer a mesma coisa no próximo. Segue o galope, mesma cadência. Muito bom. Controle, passo e agrado. A gente vai fazer agora o acréscimo de um exercício naquilo que a gente já estava fazendo primeiro. A gente não vai abandonar os verticais que a gente estava fazendo na diagonal, que são obstáculos de organização, e botar qualidade de salto nela. E a gente vai incluir essa linha do meio. A gente vai fazer uma abordagem de um isolado desse pela direita, vai abrir fora, vai entrar na linha do meio, fazendo 4 lances com calma e 4 lances mais calmos ainda no pós-salto, levantando para o cavalete, tá? E aí a gente vai botar o controle e vai botar o passo. A gente sempre vai num vertical primeiro e depois vai na linha. Quando eu for inverter para o outro lado, eu venho primeiro nesse, outro, para entrar pelo outro lado na linha. É importante que se mantenha a velocidade média, não tem que fazer nada agressivo na abordagem do salto para não descontrolar o cavalo, né? Para não perder o controle do animal. Ó, boa chegada, mudança, já programa o controle aí, sem correr e sem exagerar na mão. Perfeito, voltou, sai à direita. Muito bom, passo. Conseguiu fazer exatamente aquilo que a gente precisava, que o principal aqui, qual é o objetivo? Ter sempre um salto redondo no início, sem que o cavalo corra depois, e dentro da linha uma abordagem tranquila seguida de um controle. O cavalo não pode chegar bem aqui e sair correndo do outro lado, eu tenho que ter ele na minha mão, né? Foi tudo aquilo que a gente preparou durante o aquecimento. Muito bom, vai embora, lá atrás, usa o espaço que tem para abordar. Calma, já pede a mudança, já caiu certo, já programa a curva. Pressão, pressão, pressão. Agora trabalhou. Chegar sem equilibrar muito porque ela é uma égua menor, né? Não precisa frear tanto. Você vê, o mesmo exercício para 2 cavalos que são, embora sejam 2 éguas jovens, elas são opostas. Né? Uma mais calma, outra mais nervosa, uma é maior, a outra é menor, então eu tenho que fazer a adequação para que o aluno consiga cumprir a mesma tarefa, mas de acordo com algumas adequações de ritmo e controle. Ó, muito bom o primeiro salto, agora ela tem que aumentar um pouco o galope porque a égua dela é menor, senão ela não vai conseguir cumprir o número de lances do exercício. Pode manter o galope. Isso. Mantém, mantém, mantém. Perfeito, equilibrou. Tem um pouco menos de organização natural que a outra, né? Mais jovem de salto do que a outra. Cumpriu o exercício. Não tão perdido na distância, mas entrar numa primeira distância boa, sem botar muita mão, que o primeiro espaço vai ficar normal, e aí você equilibra cedo para o segundo. Pode ir, por favor. Ou mantém o galope. Ou muito bom. Controle. Perfeito, pode equilibrar, pode equilibrar, pode equilibrar. Aí, devagar. As varas no chão, elas servem, existe uma medida, né, padrão. Elas são colocadas com um número de galopes planejados para fazer entre a primeira vara e o obstáculo no meio. De forma que com aquela marcação ali no chão antes do salto, o cavalo tem a obrigação de chegar organizado. Se ele correr aqui, se ele se projetar mais do que devia aqui nesse primeiro espaço, ele vai ter dificuldade lá. A ideia é que ele fique muito organizado aqui, muito bem organizado, e consiga tirar lá no centro do exercício
um salto redondo e calmo, para que ele saia do outro lado mantendo o controle. Esse exercício é extremamente para controle. Então a gente começou aqui com um trabalho de qualidade de salto, colocando o cavalo redondo, depois veio para o meio mantendo a organização média, foi no canto para dar um salto mais à vontade, que abriu um pouco, e retorna nesse extremo aqui para fazer o fechamento e terminar o trabalho organizado. Ah, lembrando, se inscreve no canal, deixa seu like e vê os outros vídeos que vão aparecer.